A República Democrática do Congo, aproximadamente do tamanho da Europa Ocidental, é o maior país da África subsaariana. A República Democrática do Congo é dotada de recursos naturais excepcionais, incluindo minerais como cobalto e cobre, potencial hidroelétrico, terras aráveis significativas, imensa biodiversidade e a segunda maior floresta tropical do mundo. A maioria das pessoas na República Democrática do Congo não se beneficia desta riqueza. Uma longa história de conflitos, convulsões políticas e instabilidade e regimes autoritários levaram a uma crise humanitária grave. A República Democrática do Congo está entre as 5 nações mais pobres do mundo. Estima-se que 74,6% da população congolesa viva com menos de $2 por dia. Hoje nós vamos entender um pouco do que aconteceu ao longo da história para que esse país seja tão pobre e como é a vida num dos países que a riqueza não se reflete, apenas a pobreza. Fique comigo até o final. Zonas mais a norte. Kasai Central é uma das províncias atingidas pelo conflito entre a milícia Kamwina Nsapu e as forças governamentais. É também onde os regressos se verificam, agora que é considerada uma das zonas mais seguras. Kananga e as aldeias em volta, como esta Nganza, tornaram-se lugar de regresso onde as pessoas tentam reconstruir a subsistência que deixaram e onde recuperam das feridas do conflito. A Organização Mundial da Saúde alerta que a fome, a pobreza, a subnutrição e as doenças atingiram níveis alarmantes na República Democrática do Congo, especialmente no leste, onde o ressurgimento dos combates entre grupos armados e forças governamentais desenraizou milhões de pessoas das suas casas. A República Democrática do Congo é a segunda maior crise de deslocamento a nível mundial, depois do Sudão, com mais pessoas forçadas a fugir da violência desde o início do ano. Perto de 10 milhões de pessoas estão em movimento. A pobreza e a fome afetam cerca de 1/4 ou 25 milhões de pessoas na República Democrática do Congo. A propagação da cólera e de outras doenças infecciosas representa ameaças significativas à saúde da população. As agências de ajuda das Nações Unidas afirmam que mais de 2 em cada 5 crianças nesse país, cerca de 6 milhões de crianças, sofrem de subnutrição crônica, uma condição que causa atraso no crescimento, prejudica o desenvolvimento cognitivo e, combinadas com a desnutrição, as doenças estão a aumentar o risco de mortalidade, especialmente em cria, e a colocar ainda mais pressão sobre o sistema de saúde. As mulheres e as raparigas estão a pagar o elevado preço do conflito armado, da deslocação, observando que 30 mil casos de mulheres que foram submetidas àquelas coisas que nós não gostamos. Além dos desafios relacionados com o conflito, o Gabinete da Coordenação dos Assuntos Humanitários, OCHA, afirma que graves inundações causaram estragos em 18 das 26 províncias da República Democrática do Congo, deixando mais de 2 milhões de pessoas, quase 60% das quais crianças, a necessitar de assistência. Mas como está a situação econômica deste país? Depois de atingir um pico de 8,9% em 2022, o crescimento real do PIB na República Democrática do Congo permaneceu robusto em 7,8% em 2023, apoiada por um forte setor minério que cresceu 15,4%, contribuindo cerca de 70% para o crescimento global em 2023. A produção agrícola desacelerou para um crescimento de 2,5%
2,2% em 2023. Do lado da procura, o crescimento foi liderado pelo investimento privado e pelas exportações, enquanto as pressões inflacionistas provocaram a contração do consumo privado, potencialmente com impacto na redução da pobreza. O déficit da balança corrente deteriorou-se para 6,3% do PIB em 2023, face a 4,9% em 2022. Devido ao aumento dos preços das importações, a taxa de câmbio depreciou-se para 21,6% em 2023 e a inflação acelerou para 19%. Espera-se que o PIB cresça neste ano de 2024 a 6% e estabilize em torno de 5,8% em 2025, impulsionado pelo setor minério, com o setor agrícola a empregar mais de 60% da força de trabalho desse país. A vulnerabilidade da economia aos riscos relacionados com as alterações climáticas, inundações e secas é substancial. Finalmente, uma escala da guerra no leste e a contínua volatilidade política poderão minar a capacidade de avançar com esforços ambiciosos de reformas estruturais. Para mitigar estes riscos, o desafio imediato da República Democrática do Congo é reforçar a segurança e manter a estabilidade política e macroeconômica, construindo simultaneamente instalações fortes para garantir o crescimento sustentável. Mas essa questão da economia e da situação humanitária já vem há muito tempo nesse país. Durante muitas décadas, a história da República Democrática do Congo tem sido marcada por conflitos sucessivos, má gestão econômica, corrupção generalizada das elites, intromissões externas constantes e graves problemas socioeconômicos. As pressões internas e externas combinadas da década de 1990 pouco fizeram para impedir que o presidente Mobutu obstruísse as iminentes transformações políticas e econômicas do país. Em 1996, mas principalmente após a derrubada forçada do Mobutu em 1997, a República Democrática do Congo entrou num longo período de guerras dentro das guerras e continuou conflitos violentos confinados regionalmente, que várias iniciativas de paz não conseguiram pôr efetivamente um término. As lutas pelo poder e pelo controle das riquezas naturais do país, a ausência de um sistema fiável de alternância de liderança e, o mais importante, a contínua cultura generalizada de corrupção entre os líderes congoleses não deixaram espaço para o país embarcar eficazmente no processo de conceber e implementar políticas de reforma apropriadas para o desenvolvimento. O período colonial administrado pela Bélgica foi marcado por uma força particularmente brutal e pela exploração extrema dos recursos em detrimento da população local. Esta situação conduziu a um cenário em que, na altura da independência em 1960, apenas alguns indivíduos congoleses tinham recebido ensino superior ou possuíam as competências necessárias para governar a política e a economia desse país. Além disso, as estruturas socioeconômicas tradicionais eram inexistentes ou simplesmente inadequadas para o país. Os conflitos políticos do país começaram em 1960, após a independência do domínio colonial belga. As rivalidades étnicas, os motins militares, as lutas políticas pelo acesso aos cargos de liderança do Estado, o isolamento e depois o assassinato do primeiro-ministro Patrice Lumumba em 1960 e uma divisão generalizada do país como resultado de seções regionais são algumas das características políticas da era pós-independência. O golpe de Estado de Mobutu em 1965 abriu caminho ao seu regime autoritário de 32 anos, durante os quais apenas alguns indivíduos diretamente ligados a ele beneficiaram-se de um sistema que utilizou indevidamente
fundos públicos para fins privados em grande escala. Durante os anos da ditadura de Mobutu, houve pouco espaço para mobilização sociopolítica e todas as tentativas nesse sentido foram sufocadas. Contudo, quando o apoio vital dos aliados ocidentais diminuiu após o fim da Guerra Fria, Mobutu foi forçado a abrir a esfera política na década de 90. Ele introduziu um sistema multipartidário e envolveu-se formalmente num diálogo político durante a Conferência Nacional Soberana. A conferência contou com a presença de mais de 2.000 representantes de partidos políticos e grupos da sociedade civil, que se multiplicaram após a abertura política. Contudo, em grande medida, careciam tanto de um eleitorado como de um programa ou um objetivo. Mas após algum tempo, Mobutu caiu do poder. Com o grande apoio da população empobrecida e socialmente desesperada, um movimento rebelde, a Aliança das Forças Democráticas para a Libertação do Congo, AFDL, lançou uma campanha contra Mobutu em 1996, beneficiando-se de um apoio internacional substancial não oficial, mas apoiado militarmente principalmente pelo Ruanda e o Uganda. A FDL derrubou com sucesso o regime de 32 anos de Mobutu. O líder Laurent Kabila proclamou-se chefe de Estado em 17 de maio de 1997. A liderança de Laurent Kabila não diferia da do seu antecessor. Igualmente autoritário, controlava e fazia uso exclusivo de todas as formas de poder. A qualidade de vida da população piorou e não houve melhorias em relação ao respeito pelos direitos humanos. A liderança de Kabila destruiu e bloqueou todas as iniciativas existentes para promover o Estado de Direito e a necessária transformação econômica e infraestrutura democrática. Ele também liderou a República Democrática do Congo numa nova guerra de 1998 a 2002, inicialmente percebida como desacordo interno dentro da AFDL. A crise rapidamente se transformou numa guerra regional. O conflito colocou exércitos governamentais externos, principalmente do Ruanda e do Uganda, uns contra os outros, tal como tinham sido implicados na guerra de 1996. Desta vez, formaram alianças com vários movimentos rebeldes recém-formados contra o regime de Laurent Kabila. A guerra, atraída pelos abundantes recursos naturais da República Democrática do Congo, também envolveu várias empresas multinacionais e complexos interesses locais, nacionais e regionais. Como resultado, as restantes infraestruturas do país foram destruídas e a República Democrática do Congo mergulhou na maior catástrofe humanitária do mundo. Laurent Kabila foi assassinado em janeiro de 2001 e o seu filho Joseph Kabila o sucedeu. Joseph Kabila retomou a negociação pacífica com vários grupos rebeldes, representantes de partidos políticos e delegados da sociedade civil após tomar posse. Após o envio da maior força de manutenção de paz das Nações Unidas para todo o país, foi instalado em 2003 um governo negociado de partilha de poder. E por fim, eleições. Em 2006, naqueles que foram amplamente aceitos como as primeiras eleições democráticas do país desde 1960, Joseph Kabila foi reeleito para o cargo. Apesar de uma reeleição contestada em 2011, Kabila continuaria no poder até dezembro de 2018. As primeiras características da administração de Joseph Kabila, tais como notória corrupção dos funcionários, a governação inadequada, a falta de transparência na elaboração e implementação de políticas e as contínuas violações graves de direitos humanos, mantiveram a República Democrática do Congo como um ambiente inadequado para a maioria dos investidores estrangeiros privados. As principais tentativas de reforma do setor econômico e financeiro
financeiro do país revelaram-se inadequadas, nunca se traduziram nos resultados esperados ou foram simplesmente abandonados silenciosamente. Embora os parlamentos eleitos continuassem a produzir muitas leis, o poder real permaneceu confinado à presidência do país e o seu órgão serviu principalmente como um carimbo das prioridades do presidente Kabila. As principais tentativas dos sucessivos governos de Kabila para reformar o setor econômico e financeiro do país revelaram-se inadequados, não produziram os resultados esperados ou foram silenciosamente abandonados. Como resultado dos contínuos patrocínios internacionais, incluindo um acordo com a China para o desenvolvimento de infraestruturas em troca das riquezas minerais da República Democrática do Congo, tem havido um crescimento econômico marginal na última década dos 2 mandatos de Kabila. Contudo, este crescimento não se traduziu realmente numa redistribuição sustentável do rendimento ou numa melhor prestação de serviços à população. A maioria da população continuou a viver na pobreza extrema, com menos de $1,25 por dia. Diante dessa situação, havia necessidade de eleições. Como resultado da pressão local e internacional, as eleições presidenciais e parlamentares nacionais foram finalmente realizadas em 30 de dezembro de 2018. Apesar das contestações e da rejeição das eleições como não livres ou justas, o Tribunal Constitucional do país confirmou os resultados que haviam proclamado Félix como o 5º presidente do país. A violência continua em grande parte das regiões orientais do país, dissuade a maioria dos potenciais investidores no país. Os movimentos insurgentes emergentes e renovados continuam a confrontar e a oferecer desafios militares ao governo eleito de Kinshasa. As Nações Unidas e as missões de apoio militar fazem esforço para manter a paz. Embora os esforços do presidente Félix tenham resultado até agora na melhoria da posição internacional do país e na cooperação com seus parceiros internacionais, o crescimento econômico que ocorreu ainda não beneficia a maioria da população congolesa, que continua a viver em extrema pobreza. A corrupção generalizada e a liderança de projetos inadequados continuam a dificultar os esforços para estabelecer a agenda de desenvolvimento correta e a obstruir o desenvolvimento e a implementação de políticas adequadas. Em geral, a elite política e militar do país está mais envolvida na constante pilhagem de fundos públicos para enriquecimento pessoal, em vez de mostrar um compromisso estrito com a implementação de políticas a fim de promover e preservar a democracia constitucional e cumprir a sua responsabilidade social de reforçar efetivamente uma economia de mercado ecologicamente sustentável. O governo dá prioridade a políticas de curto prazo, muitas vezes regulamentações injustas e ajustamentos financeiros para manter a cooperação do FMI, do Banco Mundial e de alguns doadores internacionais, sendo que esse é um dos países com mais recursos em todo o planeta Terra. Mas infelizmente, os recursos em África são uma maldição. E assim, a República Democrática do Congo continua pobre. Olhar a África em uma perspectiva africana. Tchau.